London on the track. Good morning! Hello, pessoas! Primeiro dia aqui do programa. Nós já tomamos café. Estamos hospedados aqui nesse prédio. E, enfim, ontem foi legal chegar aqui, fazer o check-in, conhecer as pessoas. Tem gente de todos os lugares do mundo. Grécia, Eslováquia, Rússia, Bélgica, Costa Rica, Arábia Saudita. Tem uns caras da Arábia Saudita, são gente boa. E é isso, pessoal. Treinando inglês, botando o number one aí pra valer a pena. E hoje começa tudo. Vamos fazer um campus tour daqui a pouco. Vou mostrar aqui. Aqui tem algumas pessoas. Aqui. They are from the program. E o resto da galera ainda tá voltando do café. Aqui é um pouquinho dos prédios. Durante o tour do campus eu mostro pra vocês. Bye! Oi pessoal, saindo aqui da aula pra fazer uma atividade. Joseph and... Hey, how are you? Hey, too. Your name is Reka. Areka. She's from India. Not Areka, just Reka. Reka, Yeah. this. Ela é da Índia e ele é da Arábia Saudita. E a gente tá indo fazer uma atividade sobre design thinking. Let me tell about what we learned The now. class, well, first of all, the professor is lovely. He's always Yes, making jokes. Yeah, Yes. it's very fun. We learned about customer experience and I mean like how to implement an idea to reality and how to start by asking customers what do they want, what do they like, or how they do it. Yeah. And yeah. That's it. Ele falou que a gente aprendeu um pouquinho sobre Customer Experience e Design Thinking, que é o design centrado no usuário, na experiência do usuário. Então a gente está indo agora fazer uma atividade de observação. Na verdade, a gente vai almoçar. Translating. E, a gente vai almoçar e vai observar um pouco o público no restaurante, tentar identificar um problema e as necessidades desse público para desenvolver uma inovação, uma ideia com base nisso. So, hey, thanks. For me, the most important when I go to restaurants If there was like better food. a bar or not bar, just the drinks, they are like they have Pepsi and stuff. It was. Oi pessoal, aqui são 6 horas da tarde mais ou menos, ainda tá um céuzão azul, sol. Bom, tô andando um pouquinho pela cidade aqui em volta do campus pra conhecer, tava procurando uma farmácia, ainda não achei. Mas hoje o dia foi bem cansativo, bem extenso, tivemos aula o dia inteiro, desde as 9 até 1 hora da tarde, depois fizemos uma atividade na hora do almoço. E voltamos para ter o final da aula até as 4 e uma palestra das 4 às 5h30. E, bom, falamos bastante sobre Design Thinking, que é uma metodologia de pensamento para inovação, orientada à inovação centralizada no usuário. Então, tudo sobre entender as necessidades do público-alvo, daquele público que você quer atingir, fazer isso assim, levantar todas as necessidades, avaliar a possibilidade de validação da sua ideia. Então, falamos sobre o passo a passo do Design Thinking e fizemos uma atividade que foi de observação de um restaurante. Então, a turma foi dividida em grupos, cada um foi para um restaurante, grupos de 5 pessoas. Eu comi mexicano e nós observamos um pouco sobre como que era a experiência
do customer, do cliente nesse restaurante. Então foi possível observar, por exemplo, o restaurante que a gente foi. Era um restaurante culturalmente mexicano, mas que falhou em algumas coisas. Por exemplo, a música que estava tocando era americana, a forma de atendimento poderia ser um pouco mais personalizada. Então, depois disso, a gente voltou para a sala e falamos um pouco sobre a chegada no restaurante, sobre o processo de atendimento, sobre a comida de fato, a experiência do restaurante e a saída dele. Então, em cada etapa dessa, o que foi que o restaurante agregou para aquela pessoa, para aquele cliente, e qual o potencial daquele restaurante manter aquele cliente retornar. E aí, pensando nisso, a gente levantou todos os pontos positivos e negativos que nós observamos e fizemos uma avaliação da equipe de como que a gente fizemos um brainstorm, assim, de como que seria a melhor experiência para o cliente. Então, não foi ainda uma ideia tão inovadora, ainda não chegamos no ponto de fazer um pint com algo de tecnologia muito surreal, mas foi um pouquinho do processo de como chegar a essa ideia, né? De como que a gente trabalharia em equipe, porque também falamos sobre dicas, boas práticas para um bom brainstorm, porque muitas vezes a gente faz alguns brainstorms com muitas pessoas e as ideias ficam confusas, ou então as pessoas acabam se sobressaindo algumas, e aí começa alguém também a criticar tudo e não é o objetivo de uma chuva de ideias. Então foi bem legal a aula, o professor ele é muito gente boa, tô bem feliz que eu tô entendendo bem o inglês, assim, algumas coisas ainda passam, mas outras eu tô conseguindo acompanhar e ele faz algumas piadas, dá pra dar risada. E aí, por fim, no fim do dia, a gente teve a visita do Serena Williams, se eu não me engano, falou o nome dele certo, que ele é da Venture Capital. Ele falou sobre capital de investimento e basicamente ele trabalha numa empresa que é uma organização de investidores. Então ele que capta investidores para possíveis startups, para startups darem um start, iniciar assim, ter investidores anjo, ou então empresas já um pouco mais evoluídas poderem acelerar e crescer e vender o produto ou serviço no mercado. Ai, que lindo, um esquilo! Então ele falou bastante sobre isso. Eu perguntei sobre a situação econômica no Brasil, né, e como que eles avaliam quando vão começar a investir em um outro país, que eles têm alguns investimentos no sul da Europa. Eu tinha dado uma pesquisada, ele falou sobre isso também. E aí foi o que ele falou, que qualquer empreendedor deve começar em casa. Então, um pouco do que a gente fala sobre retornar para o Brasil, retornar para a Bahia, o que a gente aprende fora, as boas práticas que a gente pode pegar aqui, é disso que ele estava falando também. Que quando a gente não começa em casa, além da gente enfrentar muito mais dificuldades, como preconceito, como você não está no seu ambiente, na sua terra, você deixa de agregar no local que você nasceu o que você tem para agregar ao mundo. Então todo mundo está aqui em busca de uma grande ideia, é o big deal, é o sonho americano. Todas as pessoas do programa falaram sobre tirar uma ideia do papel, sobre criar algo novo. E quando você faz isso em casa, você tem a segurança não só de estar com a sua população, de estar agregando ao local que você nasceu, o que você enxerga do mundo, mas você também pode ter muito mais investimento, as pessoas podem acreditar muito mais em você. Então tem várias pessoas que vêm para cá, para o Vale do Silício, para abrir startups, que enfrentam diversos problemas que às vezes startups que nascem por aqui não enfrentariam. Podem dar certo, podem virar unicórnio, podem ser incríveis, mas ele falou um pouquinho sobre esse processo e da importância de um empreendedor começar a empreender em casa. Mas que nesse momento ele conhece algumas pessoas que investem no Brasil, conhece investidores que buscam investir em ideias brasileiras, que acreditam no talento que a população brasileira tem, mas que ele particularmente não estaria investindo por considerar uma situação muito crítica, política, econômica, na educação, enfim. Foi um baque, assim, eu já imaginava, talvez, a pergunta foi justamente para surgir a discussão, mas ver como as pessoas enxergam o nosso país hoje realmente não é da melhor forma, assim, não é a coisa mais confortável do mundo. Mas as pessoas enxergam o nosso país hoje realmente não é da melhor forma, assim, não é a coisa mais confortável do mundo. Mas eu tô aqui para mudar isso, então eu acredito que a gente vai conseguir mudar e transformar essa geração, essa nação, porque construir no Brasil o que a gente vê aqui fora vai ser um caminho longo, mas é possível, porque a gente tem pessoas, primeiro ponto, a gente tem as melhores pessoas, a gente tem as melhores pessoas, as mais inteligentes, as mais engajadas, as pessoas que se viram mais fácil, que se reconstroem mais fácil. Então eu acho que esse já é
talvez o combustível principal que a gente poderia ter. Talvez investimento financeiro a gente não tenha nesse momento, talvez... Acho que é isso, mas dinheiro não é tudo, então eu acredito que a gente consegue transformar sim essa realidade e pra melhor. Bom pessoal, agora eu tô aqui na livraria Martin Luther King Jr., que é a livraria da Universidade de São José, mas é uma livraria pública, então toda a população de São José tem acesso aos livros e aos recursos que tem aqui dentro. E esse ano a livraria está completando 15 anos, e desde 2003, quando ela foi aberta, ela já teve cerca de 170 exposições. E essa exposição aqui é do professor Nicole Akabayeban, não sei se foi o nome certo, mas ele é um artista, membro da Organização Internacional de Arte da Unesco. E as peças são lindas, as obras são muito bonitas, que eu filmei um pouquinho pra mostrar. E a livraria tem 9 andares, é gigante, não sei quantos metros quadrados, mas muitos. Mas é um prédio lindo, suntuosíssimo, super novo e tecnológico, assim, depois eu vou filmar ele por fora. Ele fica dentro do campus da universidade, numa esquina. E a universidade, o campus é muito legal porque tem alguns prédios mais antigos, tipo o prédio principal, que é a capela e onde tem o sino. Ele é bem antigo e é onde, quando você pesquisa a University of San Jose State, San Jose State University, você vê justo esse prédio. E os prédios das salas de aula, alguns também são mais antigos, assim. Mas em outra contrapartida, os outros mais novos são super, hiper novos. Então é muito legal, na verdade, que você vê o passado, presente e futuro tudo junto. E aí tem alguns prédios que se destacam, como esse aqui, o da livraria, que é extremamente, assim, suntuoso. Tem o Student Union também, que eu tive lá mais cedo, mas fecha cedo. Queria voltar porque tem a loja de coisas de São José. E tem várias salas, assim, dos centros da universidade, o Centro de Igualdade de Gênero, o grupo de veteranos, que são os alunos que fazem parte do exército, essas coisas. Então é um prédio lindo, muito novo também, que é todo dedicado às organizações estudantis e tem uma praça de alimentação. E, bom, é isso. Eu vou dar um rolê ainda aqui pela livraria. Tá cedo, são 6h30 mais ou menos, um sol de 4 horas da tarde no Brasil, de 3h30 mais ou menos também. Aqui escurece bem tarde nesse período do verão e tô gostando bastante da experiência. Bom pessoal, esse é o prédio do Martin Luther King Jr. Library. A livraria desde 2013 já recebeu mais de 38 milhões de visitas. É realmente um prédio bem lindo. E esse sino que estava tocando, uma curiosidade sobre o sino aqui da universidade. Aquele ali é o prédio principal do campus, assim, quando você pesquisa San Jose University, é ele que aparece, que é o prédio da torre. E aí o sino foi construído, mas ele não coube na torre. Então esse barulho de sino que a gente escuta a cada, acho que 1h ou 30 minutos, mas acho que a cada 1 hora, na verdade. Na verdade são speakers, são alto-falantes que ficam, deixa eu tentar mostrar a torre inteira, que ficam lá na torre mesmo, mas o sino não, o sino fica ali, mais ou menos, vou tentar aproximar aqui, isso, o sino ele foi construído, não coube na torre e colocaram ele exatamente ali, numa pracinha. E aqui é o campus, as pessoas se exercitam, brincam com o cachorro, essas coisas. E esse é o prédio da livraria.